Olá, estamos aqui para a nossa aula sobre o processo do trabalho. Uma aula específica sobre as ações especiais no processo de trabalho, muitas vezes chamadas também ações civis no processo do trabalho. O que é isso? São aquelas ações que não estão previstas na CLT, que vem prevista no Código de Processo Civil ou em legislação específica, mas que têm aplicabilidade no processo do trabalho. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Justamente a ação de consignação e pagamento, ação de prestação de contas, ação monitória. E essas ações, elas vêm previstas no Código de Processo Civil e têm uma certa aplicabilidade no processo de trabalho. A ação de consignação e pagamento, como vocês vão ver, ela tem uma larga aplicação no processo de trabalho. Já a ação de prestação de contas e a ação monitória, aí a gente já tem uma aplicabilidade bem menor, com alguns casos até controvertidos de aplicabilidade, como é a hipótese da ação monitória. Então, começando pela ação de consignação e pagamento, vocês têm que assistir a essa aula juntamente com o Código de Processo Civil, e aí o Código de Processo Civil a partir do artigo 890 do Código de Processo Civil, que vem prevendo justamente a ação de consignação em pagamento. O Código de Processo Civil traz uma regra inicial relativa à consignação de pagamento em instituição bancária. E não é esse o objeto do que a gente está querendo. O que a gente está querendo aqui ver é a consignação em pagamento mesmo, aquela feita em juízo. Bom, essa consignação em pagamento, a gente pega a partir do artigo 890 do Código de Processo Civil. Aí vem a primeira pergunta. Onde, no processo de trabalho, a gente teria essa aplicabilidade da ação de consignação e pagamento? Vejam só, é muito frequente esse tipo de ação para aquele caso do empregado em que o empregador aplica uma justa causa, o empregado não aceita a justa causa, não vai ao Ministério do Trabalho receber suas verbas rescisórias, e aí o empregador tem interesse em fazer a consignação e pagamento, para quê? Para elidir a multa do 477 da CLT, que é a multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. E aí, por conta disso, existe um interesse jurídico no ajuizamento da ação de consignação e pagamento para efetivar a quitação das verbas rescisórias daquele empregado. Eventualmente, o empregado contestará essa ação e até formulará uma reconvenção, nessa reconvenção formulando os pedidos inerentes a uma despedida sem justa causa. Mas o interesse da empresa está aí, e eis uma hipótese em que é frequente o ajuizamento de ação de consignação e pagamento na Justiça do Trabalho. Além disso, a gente tem aquela hipótese em que o empregado falece. O empregado falecendo, o empregador tem dúvidas a quem deve pagar, e aí ele ajuiza a ação de consignação e pagamento, indica ali quais seriam os herdeiros, os sucessores, ou como a gente viu, os dependentes habilitados perante a Previdência Social, e aí, nesses casos, e na hipótese de existência de dependentes menores, sucessores menores, nós teremos a intervenção obrigatória do Ministério Público do Trabalho ali naquela hipótese. Então, são duas hipóteses muito comuns de ajuizamento de ação de consignação e pagamento na Justiça do Trabalho. E aí a gente vamos então para o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, no artigo 890, fala: nos casos previstos em lei, poderá o devedor terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. E aí o 891, requerer-se-á consignação no lugar do pagamento. Aí é que vem o importante: cessando para o devedor, tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente. Então, eis aí a grande razão. O empregador, formulação de consignação e pagamento, que requer o quê? O reconhecimento da quitação das verbas rescisórias, ele faz o depósito do valor da rescisão à disposição do juízo, o juiz libera, mediante alvará judicial, aquele valor depositado, e o empregador indica na própria petição inicial a que se referem aqueles valores, porque são várias as rescisórias ali discriminadas. O CPC, quando fala da ação de consignação de pagamento, ele vem prevendo o rito, quando ele fala, o artigo 893, ele fala: o autor, na petição inicial, requererá o depósito da quantia, a citação do réu. E se ocorrer dúvida a quem legitimamente pagar, o autor requererá o depósito e a citação dos que disputam ali para provarem o seu direito.
E aí, vejam só, evidentemente, a ação de consignação de pagamento é uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, terá que se adaptar ao rito trabalhista, então, será inserida em pauta de audiência e seguirá o rito trabalhista, com a formulação das tentativas de conciliação e o rito todo prosseguindo em mesa de audiência, com razões finais e os autos conclusos para julgamento, tudo em audiência, ou seja, o rito ele se adapta ao rito trabalhista. A contestação, o que o réu pode alegar nessa contestação? Ou seja, ou ele pode alegar que não se recusou a receber, e aí nessa hipótese que ele não se recusou a receber, ele recebe aquele pagamento e normalmente se faz um acordo, ou ele diz que foi justa a recusa, ele diz, olha, eu me recusei a receber a verba rescisória inerente a uma rescisão por justa causa, porque a justa causa foi aplicada, mas eu não acho ela correta e razão pela qual eu estou fazendo minha reconvenção e requerendo o pagamento das verbas rescisórias inerentes a despedidas sem justa causa. Outro tipo de defesa, e aí no próprio artigo 896 do Código de Processo nós temos, outro tipo de defesa do consignado é dizer assim, olha só, essas verbas que você está consignando, o depósito não é integral, porque eu tinha diversas, você não fez a integração, por exemplo, das horas extras nas minhas verbas rescisórias, e aí eu tenho direito a essa integração e você não fez, por isso que eu não aceitei receber esse valor. E aí você contesta essa consignação, alegando que aquele valor ele está inferior ao valor devido. Então, seriam essas as hipóteses do artigo 896 para que houvesse a recusa no recebimento dessas verbas. Há também a hipótese em que existe a revelia, né? Ou seja, o consignado não comparece para receber e nem para contestar. Então, o artigo 897, quando ele fala, não oferecida a contestação e ocorrendo os efeitos da revelia, o juiz julgará procedente o pedido, declarará extinta a obrigação e condenará o réu nas custas e honorários revocatícios. Hipótese muito comum. Então, ao se julgar procedente a ação de consignação e pagamento, o juiz declara extinta a obrigação. Qual a obrigação? A obrigação de pagamento das verbas rescisórias. Todas as verbas rescisórias? Não. As verbas rescisórias elencadas, geralmente se junta o TRCT, se não se juntar o TRCT, mas na petição inicial se indica os valores a ele correspondentes, então declara extinta a obrigação em relação àqueles valores especificamente registrados ali, ou no TRCT que foi juntado com a petição inicial, ou aos itens indicados na petição inicial. E aí prossegue o rito. Normalmente existe a possibilidade ampla de produção de provas, como eu disse, em todas as hipóteses em que se alega justa causa e o reclamante, o consignado, conteste essa justa causa. Há uma ampla produção probatória em mesa de audiência através da oitiva de testemunha e também uma prova documental em relação a essa justa causa, e aí haverá o julgamento dos pedidos da inicial. Então, vocês vejam que há uma aplicação clara, subsidiária, comum dessa aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, adaptada, portanto, ao rito trabalhista e toda a sistemática do direito processual do trabalho. Então, essa era a primeira ação dita, ação civil na Justiça do Trabalho, ação especial na Justiça do Trabalho, que eu precisava mencionar para vocês. Além da ação de consignação e pagamento, a gente tem ação de prestação de contas. Também vem prevista no Código de Processo Civil, em procedimentos especiais, e também é uma ação de relativa utilização no processo de trabalho. Uma utilização bem menor do que a ação de consignação e pagamento, já que a ação de consignação e pagamento, essa sim, é muito comum. A ação de prestação de contas, ela é uma ação dúplice, e aí pode ser autor da ação de prestação de contas, tanto aquele que quer exigir a prestação de contas, quanto aquele que quer formular a prestação de contas. Então, é aquele de você existe, aí o próprio Código de Processo Civil, a partir do artigo 914, acompanhe essa aula com o artigo 914 do Código de Processo Civil, vocês vão ver que o próprio artigo 914, ele fala, ação de prestação de contas competirá quem tiver, 1, o direito de exigi-las, 2, a obrigação de prestá-las. Então, qualquer um dos dois pode formular a ação especial de prestação de contas. Bom, e qual seria
a aplicabilidade dessa ação de prestação de contas no processo de trabalho? Bom, todos aqueles casos em que o empregado ele é vendedor, ele precisa fazer uma prestação de contas das vendas, dos valores recebidos àquele empregador. Aí tanto o empregador poderá exigir essa prestação de contas, quanto o próprio empregado, porque é obrigado a fazer a prestação de contas, ele pode se desonerar dessa obrigação, evitando assim, eventualmente, até uma alegação de justa causa. Ele pode se desonerar dessa obrigação formulando a ação de prestação de contas na modalidade ação de dar contas. Então, eis as hipóteses de aplicabilidade aí da ação de prestação de contas no processo de trabalho. Lembrando que a ação de prestação de contas, quando é na modalidade de exigir a prestação de contas, nós temos o seu rito específico no artigo 915 do CPC. Enquanto no rito de o contrário, o próprio autor, ele fazer a prestação de contas, ou seja, a ação de dar contas, nós temos o rito no artigo 916 do Código de Processo. Vejam, em relação ao rito do 915, que é aquele em que se exige a prestação de contas, esse rito, esse procedimento, ele é dividido em duas fases. Porque numa primeira fase há que haver um pronunciamento judicial sobre a obrigatoriedade dessa prestação de contas, e aí, reconhecida essa obrigatoriedade da prestação de contas, passa-se por um momento subsequente, ainda em fase de conhecimento, ainda em fase cognitiva, em que, olha, você é obrigado a prestar as contas, houve um reconhecimento judicial nesse sentido, mas apresente essas contas. E aí, nesse segundo momento, vai se apurar se essas contas estão ok ou não estão ok. Então, é um procedimento que ele é dividido em dois momentos muito separados. E aí, o artigo 915 fala assim: aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de 5 dias, as apresentar ou contestar a ação. Na hipótese, aí vem o parágrafo primeiro quando fala: prestadas as contas, terá o autor 5 dias para dizer sobre elas. Havendo necessidade de produzir provas, o juiz designará a audiência de instrução e julgamento e, em caso contrário, proferirá logo a sentença. Se o réu não contestar a ação ou não negar a obrigação de prestar contas, observar-se-á o disposto no 330 e a sentença que julgar procedente a ação condenará o réu a prestar contas no prazo de 48 horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar-se que o autor apresentar. Vocês vejam o que é essa primeira decisão aí que o artigo está mencionando. Houve o primeiro momento. Nesse primeiro momento, ou o autor não contestou, o réu, não contestou a obrigação de apresentar contas, ou ele contestou e o juiz teve que julgar, mas de qualquer forma o juiz profere uma decisão aqui, e essa decisão, o que fala o Código? O Código menciona que ela, nessa decisão, julga procedente a ação e condena o réu a prestar as contas no prazo de 48 horas. Pá! Sob pena de ser reconhecida as contas que o autor apresentar. Aí é a primeira decisão. Depois dessa primeira decisão, nós temos a subsequente. Qual é a subsequente? Se o réu apresentar as contas no prazo estabelecido no parágrafo anterior, seguir-se-á-se o procedimento do parágrafo 1º desse artigo. Em caso contrário, apresentar-lhe-ás o autor dentro de 10 dias, sendo as contas julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário, a realização de exame pericial contábil. Então, vocês vejam que nesse segundo momento, houve uma primeira decisão, a primeira decisão reconheceu a obrigatoriedade da apresentação de contas, fixou o prazo de 48 horas para o réu apresentar contas. Na hora que o réu apresentar contas, o autor pode contestar essas contas e aí, geralmente, vai-se para a fase de uma perícia contábil, porque essas contas elas são apresentadas de uma forma mercantil, e aí nessa segunda fase a perícia contábil analisará ali aquelas contas e o juiz proferirá uma nova decisão, e essa nova decisão julgando corretas ou não corretas aquela prestação de contas, aquelas contas efetivadas.
Agora, existe a hipótese nessa ação de se exigir a prestação de contas em que não tem as duas fases. Quando é que ocorre quando não tem essas duas fases? É na hipótese em que, naquela primeira decisão, o juiz disse assim, olha, não existe a obrigação legal de prestação de contas. Então, ali, aquela primeira decisão não vai ser para que o réu apresente contas no prazo de 48 horas, sob pena de ver reconhecidas as contas do autor, mas sim que o autor não tem a obrigação de fazer a prestação de contas e, por conta disso, a ação é julgada improcedente. Então, vocês viram claramente que o rito da ação de prestação de contas, na modalidade exigir conta, ele tem duas fases, sendo que essas duas fases somente ocorrem quando a sentença, a decisão da primeira fase é uma decisão procedente que obriga o réu a apresentar as contas para a fase subsequente, que vai julgar essas contas. Bom, então aí nós temos artigo 915 do Código de Processo Civil, o rito específico da ação de prestação de contas, modalidade exigir contas. Temos também a ação de prestação de contas, modalidade dar contas. E aí estamos no artigo 916 do Código de Processo, quando fala: aquele que estiver obrigado a prestar contas requererá a citação do réu para, no prazo de 5 dias, aceitar ou contestar. Se o réu não contestar ou declarar que aceita as contas, essas são julgadas dentro dos 10 dias e aí está extinta a obrigação de prestar contas. Se o réu contestar a ação ou impugnar as contas e houver necessidade de produzir prova, o juiz designará a audiência. As contas, assim do autor como do réu, serão apresentadas de forma mercantil, especificando as receitas e as despesas com o respectivo saldo e instruídas com documentos. Sendo que o importante é o 918 na sequência, quando fala: o saldo credor declarado na sentença poderá ser cobrado em execução forçada. Então, vocês vejam aí que a ação de dar contas é uma ação mais simples, porque não tem as duas fases. Não existe, primeiro, a necessidade de uma declaração judicial da obrigatoriedade da prestação de contas. Por quê? Porque é o próprio autor que se diz obrigado a fazer a prestação de contas, então essa fase fica superada, ele já apresenta de uma vez as suas contas. Mas a ação de prestação de contas prevista no rito especial, ele abrange os dois ritos específicos, ou seja, as duas possibilidades. E essa ação de prestação de contas, ela tem uma certa aplicabilidade no processo do trabalho, como eu disse, por causa de todos os casos em que existem vendedores, em geral, vendedores viajantes que recebem os valores dos compradores e, portanto, tem que fazer uma apuração, encontro de contas com o empregador. Tá? Então, aí a gente tem ação de prestação de contas. Outra ação, também ação civil de aplicabilidade no processo de trabalho, cai de vez em quando, é prevista no programa da OAB, embora não seja de uma aplicabilidade, digamos assim, plenamente aceita no processo de trabalho e também não é uma ação comum no processo de trabalho. A gente está falando de qual? Ação monitória. Ação monitória, que foi uma inovação no Código de Processo Civil, com a ideia de se facilitar as execuções, e a ideia é aquela hipótese em que a pessoa tem uma prova escrita de uma dívida, mas essa prova escrita não é título executivo judicial, nem extrajudicial, não é título executivo. E aí, por conta disso, a pessoa, com base nessa prova escrita, vem e requer ação monitória para que aquilo se transforme em um título que ele possa executar no Poder Judiciário. Então, isso é ação monitória. Isso vem previsto no artigo 102A do Código de Processo Civil, quando fala: ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Veja, existe a controvérsia sobre a aplicabilidade disso no processo do trabalho. Por isso que não é tão comum, até porque o pessoal prefere entrar logo com uma reclamação trabalhista comum. E até, eventualmente, juntando aquele documento escrito como
uma prova documental, mas não como um documento escrito hábil a, através do procedimento da ação monitória, ser transformado num título executivo. Seria a hipótese, por exemplo, de uma confissão de dívida, seria a hipótese em que o empregado e o empregador fazem um acordo extrajudicial. Esse acordo extrajudicial não é título executivo, então a própria CLT, quando prevê os títulos executivos, diz que a execução trabalhista no âmbito da Justiça do Trabalho somente pode ser de títulos executivos judiciais ou, nas hipóteses especialmente previstas, de termos celebrados perante as comissões de conciliação prévia ou também TACs, termos de ajustamento de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho, mas numa hipótese de um acordo firmado entre empregado e empregador, conquanto assinado pelas partes, existe a prova documental, assinado por testemunha, mas isso não é título executivo, nem judicial, nem extrajudicial, para efeito de execução na Justiça do Trabalho. E aí, por conta disso, a parte formularia uma ação monitória, aplicando-se o rito da ação monitória, adaptando-se eventualmente ao rito trabalhista. E aí existem aqueles que entendem que a ação monitória teria uma natureza executiva, e existem os que entendem que a ação monitória teria uma natureza cognitiva. E aí, para esses que entendem que teria uma natureza cognitiva, haveria uma aplicabilidade do rito trabalhista como um todo, portanto, se jogaria isso em mesa de audiência e se aplicariam todos os princípios e os ritos inerentes à condução do processo na fase de conhecimento em sala de audiência, o que incluiria tentativas de conciliação, razões finais, etc. Mas isso é controvertido. Nós não temos uma súmula do TST que indique a jurisprudência dominante e, por outro lado, a doutrina é oscilante a respeito dessa aplicabilidade da ação monitória no processo de trabalho. A ideia seria facilitar, como nessa hipótese específica que eu mencionei, de um acordo entre empregado e empregador que não tem eficácia de título executivo judicial, mas, ao mesmo tempo, existe muita resistência a essa aplicabilidade da ação monitória, eis a razão pela qual existe pouca aplicação no processo do trabalho. Então, vocês vejam, a aula de hoje a gente viu 3 ações ditas, ações cíveis no processo de trabalho. Nós vimos ação monitória, ação de prestação de contas, ação de consignação em pagamentos. Então, ficamos por aqui. Até mais!